O Justiça para Todos de hoje vai continuar falando sobre macrocriminalidade, um problema que atinge instituições federais e privadas no Brasil. Aqui, a administração pública é a maior vítima do crime organizado, normalmente chefiado por membros do poder público que buscam um enriquecimento rápido e ilícito. Para discutir formas eficazes de combate a essas organizações criminosas, a Associação dos Juízes Federais do Brasil, a AJUF, em parceria com o Foro de Minas Gerais e a AJUFENG, realizou o seminário Macrocriminalidade, Desafios da Justiça Federal em Belo Horizonte, Minas Gerais. Tráfico de pessoas, exploração sexual de mulheres e crianças, institutos como a Ação Civil Pública de Extinção do Domínio, a delação premiada e a cooperação jurídica internacional foram amplamente debatidos no evento, que contou com a participação de operadores do direito do Brasil e do exterior. Acompanhe o Justiça para Todos, está no ar. Vários assuntos foram debatidos durante o seminário Macrocriminalidade, Desafios da Justiça Federal, realizado pela Associação dos Juízes Federais do Brasil, a AJUF, em parceria com o Foro de Minas Gerais e a AJUFENG. Dentre eles, o tráfico de pessoas, a exploração sexual de mulheres e crianças e a Ação Civil Pública de Extinção do Domínio. Por meio dessa ação, o Estado pode transferir para si a propriedade de bens e direitos nas hipóteses em que o bem tenha sido obtido direta ou indiretamente de atividade ilícita. Segundo especialistas no assunto, essa pode ser uma forma de combater o crime organizado. Acompanhe. O tráfico de pessoas engana. Tem como objetivos extrair órgãos, escravizar e explorar sexualmente. De acordo com o Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crimes, essa é a terceira maior atividade criminosa no mundo. No seminário Macrocriminalidade, Desafios da Justiça Federal, realizado em Belo Horizonte, a desembargadora Daniele Maranhão levou informações importantes sobre o assunto. Ela mencionou que no Brasil, o Protocolo de Palermo de 2004 e o Código de Processo Penal são as normas que fundamentam o judiciário. Só para nós termos um panorama geral daquilo que se configura nisso, a legislação que nós temos como base é o Protocolo de Palermo, internalizado pelo Decreto 5.017, e também é o Código Penal, que trata do tráfico interno e que trata do tráfico internacional. Exploração que invade fronteiras com a ajuda da internet. Organizações criminosas voltadas a divulgar, reproduzir e até comercializar fotos de meninos e meninas crescem numa velocidade surpreendente. Esses crimes têm uma lesividade e uma gravidade muito grande, e eu costumo dizer que são crimes silenciosos, porque muitas vezes a gente não percebe a presença e o crescimento deles em nossa coletividade. O seminário foi um momento para discutir a ação civil pública de extinção do domínio, que ocorre quando o Estado pode transferir para si a propriedade de bens e de direitos nas hipóteses em que o bem seja procedente da atividade ilícita. O presidente da ANPR, Associação Nacional dos Procuradores da República, lembrou que não é recente a campanha da ONU para estimular os países a criarem leis que acabem com a ação civil pública de extinção do domínio. Tanto a Convenção de Palermo, de 2000, de combate ao crime organizado, como a Convenção de Mérida, de 2003, de combate à corrupção, prevêem, nos seus artigos, nos seus dispositivos, que os países se comprometam com esse tipo de extração, ou seja, de conseguir, na medida do possível, das suas legislações cíveis, uma forma cível, uma ação cível de combate de extração, de perda de domínio, de perda de propriedade, daquele bem que está vinculado ou que é produto do crime. Ministério Público. Esta instituição realiza um trabalho constante e incansável contra o crime organizado. Uma tarefa nada fácil. Verdade seja dita, o Ministério Público teve que aprender fazendo. Já falam de Constituição de Curitiba, Direito Penal de Curitiba, críticas à atuação do Ministério Público, mas a colaboração premiada na Lei de Organizações Criminosas é de 2013. Então, efetivamente, foi a operação que teve que se desenvolver os institutos sujeitos a erros, como foi a minha geração, que é a geração da década de 90,
que teve que propor as primeiras ações civis públicas e instaurar os primeiros inquéritos civis públicos. 14 anos. Esse foi o tempo que o ex-advogado-geral da União permaneceu no Ministério Público. Depois de falar da experiência no MP, ele destacou que as instituições precisam estar cada vez mais fortalecidas diante dos ataques que sofrem por conta da função. Depois citou alguns desafios atuais dos integrantes da instituição em tempos de Operação Lava Jato. O primeiro desafio, penso eu, é que a instituição e o judiciário também está permanentemente exposta à fiscalização da sociedade. Isso significa dizer que ela precisa mostrar resultados do seu trabalho, mostrar que está conseguindo alcançar as metas a que se propõe enquanto instituição republicana. Por fim, Fábio Medina ressaltou que vivemos tempos difíceis, tempos de delações. Nós temos que avaliar no juízo crítico se tem uma perspectiva de chegar a algum lugar ou não, se ele tem uma perspectiva de chegar a algum lugar ou não. Porque muitos delatores, quando eles chegam no momento de delatar, eles próprios já trituraram muitas provas. Eles próprios já destruíram muitas provas que os incriminavam. Membro efetivo da Operação Lava Jato, o procurador da República, Ataíde Ribeiro, compartilhou a experiência de quem tem lidado nos últimos anos com uma investigação complexa e delicada. Se a Lava Jato não vai melhorar o país, qual é o seu legado? O mérito da operação foi apontar um diagnóstico e criar uma janela de oportunidades para a melhoria do sistema de justiça criminal. Se nada disso for feito, a Lava Jato, tais como outros casos de sucesso, será apenas uma referência, e uma janela de oportunidades para a melhoria do sistema será perdida. Para vencer a corrupção sistêmica e generalizada, é necessário elevar substancialmente o risco de punição dos crimes de colarinho branco. A lei das organizações criminosas é recente e ainda deixa dúvidas, inclusive com relação à definição desses grupos que agem contra a lei. Eduardo Nepomuceno de Souza fez críticas ao Ministério Público Estadual por não ter independência plena em relação à fiscalização de atos da administração pública. Enquanto você vê o exemplo do ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, me desculpa estar usando o nome dele como exemplo, mas foi uma pessoa que, durante sua gestão, em 2 mandatos no Rio de Janeiro, sequer foi alvo de uma ação na esfera estadual. Então, logo deixa o poder, hoje ele tem vários processos em que já é condenado em primeiro grau, ações em andamento, né? Qual esse fenômeno que impediu que ele fosse processado durante o tempo em que ele era governador e que permitiu que ele fosse governar depois que ele perdeu o foro privilegiado, que não fosse essa espécie de simbiose entre os poderes na esfera estadual? Daqui a pouco, ministros do Superior Tribunal de Justiça falam sobre a prestação jurisdicional penal aplicada ao crime organizado e a jurisprudência do STJ. E mais, a cooperação jurídica internacional ajuda o país a recuperar valores desviados do erário de forma ilícita. Nós voltamos em instantes. O segundo dia de debates do seminário sobre macrocriminalidade contou com a participação de ministros do Superior Tribunal de Justiça que falaram sobre a prestação jurisdicional penal aplicada ao crime organizado e a jurisprudência do STJ. As perspectivas dos advogados com relação ao combate às organizações criminosas também foi um assunto de destaque. Os palestrantes falaram sobre o papel dos advogados na atualidade
e ressaltaram que as garantias constitucionais são as mesmas para todos os cidadãos. Outro tema discutido foi a cooperação jurídica internacional, com destaque para institutos que ajudam a combater organizações criminosas, como a delação premiada, por exemplo, que auxilia o país a recuperar valores desviados do erário de forma ilícita. Veja só. Os tribunais superiores marcaram presença no seminário Macrocriminalidade e Desafios da Justiça Federal. Ministros do Superior Tribunal de Justiça estimularam o debate sobre a prestação jurisdicional penal com relação à criminalidade organizada e à jurisprudência do STJ. Nós temos um dever comportamental de trabalhar para que a ordem jurídica violada seja respeitada. Dizer ao cidadão que a violação da ordem jurídica, quer no campo civil, quer no campo penal, sujeita-lhe a responsabilidade. E se for no campo penal, é hora de também se entender que a pena de prisão importa única e exclusivamente a pena da condenação no campo penal. Única e exclusivamente na perda da liberdade. O também ministro do STJ, Nefe Cordeiro, iniciou a palestra com a afirmação de que é preciso discutir onde estamos e repensar os destinos. Para dar elementos a esta reflexão, ele fez um panorama da ampliação do direito penal na sociedade, no sentido, inclusive, de um maior entendimento das questões jurídicas. Temos, no Brasil, essa tendência de concretização de uma era da judicialização. Desde questão certa ou errada em concurso público, que alguns anos atrás jamais imaginaríamos em decidir no judiciário, até reforma de presídio, a escolha de ministro de Estado, remédios que vão ser dados ou não vão ser dados à população, inclusão em cotas públicas ou não, união homoafetiva. O judiciário não é o legislador, ele não é quem detenha nem o conhecimento teórico sobre esses assuntos de políticas públicas, muito menos conhecimento orçamentário sobre essas políticas públicas, mas é cobrado. O ministro Reinaldo incluiu na palestra dele os direitos fundamentais. O magistrado acrescentou: a macrocriminalidade precisa ser inserida na cultura da judicialização. É preciso lembrar que a realidade brasileira, dentro dessa cultura da macrocriminalidade, a macrocriminalidade tem que ser inserida dentro de uma cultura de judicialização no Brasil. Chegamos a 109 milhões de processos. Isso faz parte, não somente de uma cultura de judicialização pulverizada, de uma judicialização da vida, como diz o ministro Barroso. Outro tema em destaque no seminário foi a cooperação jurídica internacional e as perspectivas para o Brasil. Luciano Maia ressaltou que em poucos cliques é possível hoje enviar milhões e milhões de reais para o exterior. Macrocriminalidade, que é marcada pelos crimes do colarinho branco, pela narcotraficância, ela não conhece barreiras territoriais. E a soberania dos estados, a soberania dos países, ela não pode ser invocada como obstáculo à concretização da justiça penal universal. O país que não coopera juridicamente com outro país que requer a cooperação se torna, professor Vladimir, um verdadeiro reduto da criminalidade, um verdadeiro paraíso de produtos do crime. Especialista no assunto, Vladimir Aras esteve à frente como articulador de diversos pedidos de cooperação internacional. O primeiro pedido desta natureza, relacionado à Operação Lava Jato, foi em 2014 feito pela Suíça com relação a Paulo Roberto Costa. Medidas que têm devolvido aos cofres recursos desviados. Na opinião dele, a Lava Jato não estaria no patamar que chegou sem os acordos de cooperação internacional. Nesse esforço, é preciso fazer um elogio, por exemplo, à Suíça, porque sem a Suíça, não a velha Suíça, a nova Suíça, nós não teríamos chegado a esses números magníficos da repatriação de ativos, no caso do Lava Jato, Tássio sabe bem disso, dos números impressionantes que foram alcançados graças ao trabalho dos procuradores, dos delegados em Curitiba e também dos procuradores em Brasília, que atuaram e atuam nesse caso.
e utilizando uma coordenação de mecanismos que são muito próprios da luta contra a criminalidade organizada. O delegado da Polícia Federal, Tássio Mussi, explicou um pouco a função do órgão, do qual é diretor adjunto. O Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional, ligado ao Ministério da Justiça. Tássio definiu a cooperação internacional jurídica como um instrumento estratégico que possibilita uma série de medidas, dentre elas o bloqueio de recursos. A gente tem que lembrar que a cooperação jurídica ela envolve diversas medidas. Ela desde medidas mais simples, de comunicação de atos processuais, medidas de instrução processual, busca de prova no exterior, medidas mais invasivas, como quebra de sigilo telemático, fiscal, bloqueio de recursos e até a medida mais extrema, que é a própria prisão de um foragido no exterior ou no Brasil a pedido de um país estrangeiro, que é a extradição. No próximo bloco, contratos públicos. Como o Tribunal de Contas da União ajuda a combater crimes contra a administração federal. E ainda, as alternativas apontadas por especialistas que podem ajudar o país a enfrentar o crime organizado de forma mais rápida e efetiva. Nós voltamos daqui a pouco. A última parte do seminário Macrocriminalidade e Desafios da Justiça Federal, promovido pela AJUF em parceria com o Foro de Minas Gerais e a AJUFENG, tratou do combate à corrupção endêmica e da necessidade de haver uma fiscalização mais efetiva em contratos públicos. Nesse sentido, os palestrantes destacaram que a atuação do Tribunal de Contas da União é de extrema importância para evitar ilegalidades em contratos firmados com a administração pública. Um maior investimento em políticas públicas e uma aproximação mais estreita com a sociedade, que pode ajudar a combater os crimes por meio de denúncias, também foram algumas das alternativas apontadas por especialistas que podem ajudar o país a enfrentar o crime organizado de forma mais rápida e efetiva. Confira na reportagem. O Tribunal de Contas da União está de olhos bem abertos para a macrocriminalidade que lesa a administração pública e já adota medidas para garantir mais transparência, por exemplo, de contratos e licitações. Ele ressaltou que ainda é preciso que a administração faça a divulgação dos atos como deveria. Assim, o controle seria mais eficiente. Apesar de nós vivermos numa verdadeira era da informação e do conhecimento, em que as possibilidades do cidadão de acesso aos gastos governamentais e às ações do governo são bastante amplas, a administração pública brasileira não divulga adequadamente os dados que permitam o exercício do controle social. O deputado federal Patrus Ananias ressaltou que a corrupção tem raízes profundas e perversas na história. No Brasil, as práticas de corrupção, como já foi dito aqui pelo ministro Walton, remontam aos tempos coloniais, quando a metrópole só se interessava pelas nossas riquezas e terceirizava até mesmo a cobrança de tributos. O ministro do Superior Tribunal de Justiça, Rogério Schietti, fez um histórico da corrupção, uma prática que, de acordo com o magistrado, não é nada recente. Ele citou e comentou alguns dos instrumentos normativos modernos voltados ao crime organizado. Ambos os nobres expositores colocaram algumas expressões que me chamaram a atenção. O ministro Walton referiu-se à necessidade de maior transparência dos serviços públicos, e isso é feito com muita
relevância pelas intervenções, inclusive preventivas ou eminentemente preventivas do Tribunal de Contas, enfim, de alguma forma estimulando as municipalidades, os governos estaduais e o governo federal a adotarem cada vez mais práticas transparentes. Para encerrar o seminário, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, realizou uma aula magna. O ministro ressaltou que enfrentamos um crime organizado e moderno com uma lei de 1941. Nós continuamos combatendo a macrocriminalidade com o Código de Processo Penal de 1941, redigido pelo ministro da Justiça, Francisco Campos, da era Vargas, com uma única intenção, que era a repressão à ordem social, ou seja, garantir a continuidade da ditadura Vargas. E nós continuamos nesse modelo. Mas saiu uma lei aqui, outra... Mas o modelo é esse. Alexandre de Moraes defendeu que segurança pública não é assunto apenas de interesse da polícia. Logicamente, sem analisar a questão da área social, trabalho, tudo isso reflete, obviamente, na questão de segurança pública ou na questão de insegurança pública, mas o combate à criminalidade, a defesa da segurança pública, não é questão só de polícia, é questão do Ministério Público, é questão do Poder Judiciário. E houve, lamentavelmente, de tempos para cá, isso foi ampliando, houve um distanciamento muito grande da justiça, vamos chamar assim como um todo, Ministério Público e Poder Judiciário, da polícia. Foram 3 dias de informações, de esclarecimentos, de debates. Foi um seminário pleno de êxito, superou todas as expectativas, porque deu uma visão plurima de todos os atores que atuam no processo penal, apurando ilícitos praticados por organizações criminosas e a sua perspectiva, o seu ponto de vista. E com isso nós podemos parar e pensar a respeito de soluções para o futuro. Foram 3 dias de fortalecimento da rede, que faz o combate, o enfrentamento e de quem aplica a lei para analisar e julgar casos envolvendo a macrocriminalidade. Excelente, excelente. É uma troca de experiência importante. É um momento raro, porque o juiz é muito sozinho, o juiz trabalha no seu gabinete fechado. Então, poder estar com colegas do país inteiro e até de outras carreiras jurídicas, ouvir novas técnicas, ouvir novas abordagens, é muito enriquecedor. Eu estou muito satisfeito. O seminário permitiu a discussão de opiniões contrárias, visões diferentes de como está a situação e de quais são as dificuldades. A gente tem que fazer um repensamento do direito penal, de forma a conseguir abraçar esse novo tipo de criminalidade que não encontra mais lugar no raciocínio, na estrutura de uma microcriminalidade. E esse é o espaço adequado para isso. O seminário está sendo muito proveitoso, acho que todo mundo aqui está tendo a oportunidade de aprender bastante, inclusive de experiências em outros países, a exemplo dos palestrantes internacionais que tivemos aqui da Itália, dos Estados Unidos, colegas das mais diferentes áreas de atuação, cada um podendo falar um pouco da sua experiência, então está sendo muito proveitoso. O seminário é muito importante. A JUF está trazendo aqui a discussão, o problema da macrocriminalidade, que hoje nós sabemos o país enfrenta, né? E a Justiça Federal tem sido chamada para trabalhar nesse tema e nós estamos, na verdade, enfrentando esse grande desafio. E nada mais oportuno do que fazer esse debate, trazer especialistas no tema, para a gente desenvolver métodos de trabalho, trocar experiências. Esses tipos de seminários são sempre muito importantes para colocar o discurso no mesmo patamar. Então, dirigido a juízes, a promotores, advogados, estudantes de direito. Então, é muito importante para que as pessoas continuem falando na mesma língua, principalmente nesse tema tão importante, tão palpitante como é a questão da criminalidade. Foi a oportunidade também de ampliar os olhares para vencer os desafios. Eu quero parabenizar a JUF
pessoa do seu presidente, Dr. Veloso, por essa iniciativa. Nós só vamos avançar, como já estamos avançando no combate à criminalidade organizada, se nós unirmos os esforços. Tanto a polícia, o Ministério Público, o Tribunal de Contas, os órgãos que verificam a lavagem de dinheiro e o Poder Judiciário, que é o grande destinatário das acusações, das provas da macrocriminalidade. É necessário essa união e é necessário também alterações, como eu coloquei na palestra, alterações que deem mais instrumentos aos magistrados. É um seminário da mais alta importância, porque aqui nós temos pessoas do mais alto gabarito, ministros do Superior Tribunal de Justiça, ministro do Supremo Tribunal Federal, juristas estrangeiros, nós trouxemos aqui juristas americanos, um procurador da República da Itália e também trouxemos colegas nossos, juízes que estão tratando dos processos da Lava Jato, desembargadores, justamente para tratar deste assunto e também traçar medidas que nós possamos adotar para um melhor enfrentamento dessa nova criminalidade, que é a macrocriminalidade. O Justiça para Todos de hoje termina aqui. Participe do programa, envie sua sugestão para a imprensa@juf.org.br. Você também pode assistir ao programa pela internet, na página da JUF ou no canal da associação no endereço youtube.com/tvajuf. Obrigada pela sua companhia.